Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Mitos e Verdades sobre a Depressão. Meu nome é Isis Del Corso, eu sou médica de família e eu ajudo você a superar a depressão e a recuperar a saúde mental da sua família. Então segue aqui com a gente que tem muita informação importante sobre hoje. O tema do vídeo de hoje é sobre o mito de que depressão é apenas falta de vontade. Você não tem força de vontade para superar, para seguir em frente, para fazer as rotinas. Essa é uma frase que os meus pacientes trazem muito e trazem sempre com uma dor no coração, porque quem sofre com depressão sabe que não é questão de falta de força de vontade, não é questão de preguiça, mas sim tem muita coisa realmente acontecendo no nosso corpo que leva a pessoa a agir dessa forma, que leva a pessoa a se sentir mais prostrada, mais cansada, sem vontade de fazer as coisas, mas não por uma vontade racional, mas sem energia para conseguir realizar as tarefas do dia. E na verdade acontece também um esforço muito grande, né, para que a pessoa que vive com depressão, diferente de quem tem ansiedade, por exemplo, a pessoa vive longos dias, muitas vezes semanas, meses ou anos num estado que ela tem que fazer, ao contrário do que se imagina, muito esforço para pequenas tarefas do dia. Então, e porque eu falei ao contrário da ansiedade, a ansiedade, claro que leva a um estado também de esgotamento, que pode paralisar, mas a ansiedade, em geral, quem tem ansiedade, quem tem crise de ansiedade, sente assim, as pessoas em volta percebem que está em sofrimento, há muitas vezes uma procura de um pronto-socorro, porque acha que está tendo um infarto, acha que está tendo... Então, em geral, se tem um olhar muito mais compassivo de quem está de fora, para quem tem ansiedade, do que quem tem depressão. Então, essa aqui é a diferença, digamos assim, a depressão a pessoa sofre em silêncio e não é percebida, se esconde atrás de um sorriso, se esconde através das atividades. Então, muitas vezes, quem tem depressão só é percebida aquela pessoa que está em casa, no quarto, trancada, chorando. E quem está fora desse cenário, que é uma das faces, né, da depressão, a mais grave, mas quem está fora desse cenário não é percebido, e isso vai gerando um cansaço físico e mental na pessoa, vai contribuindo para esse quadro quando ela não é validada, esse sentimento pela sociedade, pela família, pelo companheiro, pelos filhos, pelo chefe, pelos colegas de trabalho, pelos amigos. Então são muito comuns frases do tipo, mas como que você está com depressão se você está trabalhando? Ou você não estava com depressão? Como que você está aqui nesse encontro, nessa reunião de trabalho? Mas você não, como que você está com depressão se você não está só no quarto? Né? Ou até esses dias eu ouvi de uma paciente, como que você está com depressão e você está namorando? Você não estava com depressão? Como se fosse incompatível as duas coisas, né? Ou como se realmente não houvesse um esforço da pessoa de superar as suas limitações, de superar a sua vontade de estar sozinha, de superar, né? E nem sempre a depressão afeta todas as áreas ao mesmo tempo, é um crescente, começa com uma coisinha pequena que vai aumentando e aumentando e aumentando, e quando se vê, toma todas as áreas da vida, até que realmente a pessoa se isola de tudo, de si e do mundo, né? Mas isso que eu queria trazer aqui, que na verdade a pessoa que sofre com depressão, ela se esforça muito para conseguir fazer as atividades, por mais que você ache que não, né? E isso suga. A depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, né? No mundo pós-pandêmico, só no Brasil, mais do que 15% da população sofre com depressão, e esse número era bem menor antes da pandemia. Então, é um problema crônico, afeta a pessoa ao longo das semanas, dos dias, né? E ela afeta todos os âmbitos da pessoa, todos os âmbitos da saúde da pessoa, não só a mental, mas a física também. Então, a depressão, como por pelo menos 2 semanas, né? Como que a gente caracteriza ou sabe se uma pessoa está com depressão ou não? Pelo menos 2 semanas de humor mais deprimido, sentimento de tristeza, falta de prazer, de vontade de fazer as coisas. Isso é inerente da depressão, não é que a pessoa não faça necessariamente ou que não se esforce para isso, né? Mas realmente não tem aquele gosto que ela tinha pelo trabalho, aquele gosto que ela tinha para encontrar as pessoas, aquele gosto que ela tinha pelo esporte, ele vai diminuindo até que chega ao ponto que ele some e fica só o fazer pela obrigação.
Então, pelo menos 2 semanas. Só que na maioria das vezes as pessoas demoram muito mais do que isso para buscar ajuda, porque acha que é uma fase, porque acha que vai passar sozinho, porque acha que é decorrente de algum evento traumático, estressante, algo pontual. Isso pode acontecer, né? Pode algo pontual também desencadear depressão, mas não necessariamente, e não necessariamente vai embora sozinho, né? Na maioria das vezes ela vem e ela fica. Quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente tem observação das nossas pessoas próximas, né, na nossa rede de apoio, mais a gente consegue perceber isso antes e lutar contra isso antes, né? Quando a gente diz depressão, não necessariamente a gente fala em tratamento medicamentoso, mas sim tem que ter uma mobilização da pessoa e das pessoas em volta para que ela melhore, para que ela saia daquele limbo onde ela está entrando, antes dela entrar naquele buraco que daí é mais difícil de resgatar, que daí a gente precisa de um arsenal muito maior, né? Medicações, às vezes mais de uma classe, mais de um profissional, um médico, o psicólogo, o terapeuta, outras práticas complementares, práticas alternativas, tudo é bem-vindo, né? O professor da academia, todo mundo precisa atuar junto ali, é um conjunto. Mas quando que a gente fala, então por que tem essa falta de vontade, essa falta de energia? Porque a depressão, ela vai minando e vai tirando a energia vital da pessoa. Percebe? Antes ela, né, era uma pessoa mais feliz, começa a ficar mais mais triste, mais para baixo. Ontem escutei de um paciente: a minha esposa percebeu que eu sempre vi o copo meio cheio, agora eu só aponto as coisas negativas. Então vai minando o pensamento da pessoa, né? A visão de mundo da pessoa que tem depressão vai ficando distorcida. Isso vai gerando, vai sugando as energias da pessoa. Ela vai ficando mais cansada porque o mundo está mais pesaroso, porque o mundo está mais negativo, ela só consegue ver o copo meio vazio, ela não consegue mais prever coisas boas ou ver o lado positivo das coisas, mas ela acaba vendo só as coisas negativas. Então isso por si só já vai gerando uma baixa de energia, porque é cansativo você viver num mundo ruim, digamos assim, mas também fisiologicamente ela vai mudando os nossos hormônios cerebrais, os nossos neurotransmissores, de forma que vá colocando o corpo no modo de stand-by, digamos assim, no modo de poupar energia, né? A tristeza, como a gente já falou em outros vídeos, mas sempre vale lembrar que a tristeza é um sentimento normal da pessoa, faz parte, é uma emoção, né? Na verdade, o sentimento é quando a gente toma consciência da emoção, mas é uma emoção primitiva, vem lá do nosso cérebro límbico, que ela sinaliza para o outro. Uma das vertentes de estudos da tristeza é que realmente ela sinaliza para o outro que a gente precisa de cuidado, precisa de atenção, mas também ela gera um poupar energia. Então é como se o corpo se retraísse mesmo, economizasse as suas energias, para que se o mundo for virar um lugar inóspito, ela tem energia para sobreviver, ela tem energia. Então começa a entrar nesse modo de stand-by, que nem a gente coloca o computador ali para ficar, então ele está poupando energia. Ou quando a gente liga no nosso celular ali, o economizar energia para a bateria durar mais tempo, é como se fosse isso que o nosso corpo, nesse estado que o nosso corpo entra. Ele não está na sua capacidade máxima de utilização, né? O tanque de energia, como se fosse o tanque de gasolina no carro, está no modo reserva ali. Então o corpo fica tirando tudo aquilo que não é necessário para a sobrevivência. E o que é sobrevivência? É acordar, dormir, comer e só. Tudo aquilo que foge disso, se for ser realizado, vai demandar muito mais energia, vai ter que tirar lá daquela economia de energia para a pessoa realizar. Então há sim essa minando, né? Os hormônios, os neurotransmissores ficam alterados em geral. Se a gente está no modo de economia de energia, porque a gente precisa sobreviver, né? Às vezes as situações inóspitas, as coisas ruins que estão acontecendo, o mundo está ficando num lugar ruim, isso aumenta o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol é um hormônio saudável que está presente em todas as manhãs aí, que ajuda no nosso impulso de vida para a gente acordar, fazer as atividades, ter essa energia. Mas quando ele não cai à noite, né, ele não diminui a sua produção à noite para que o hormônio do sono, do relaxamento seja né, produzido na sua maior potência, aí, a melatonina, por exemplo. Se o cortisol está muito alto, o corpo está sentindo como se estivesse num ambiente perigoso, num ambiente
Então ele não consegue descansar, e isso então, o que é de uma emoção primitiva, né, da tristeza, que vem, permanece, que não vai embora, ela vai gerando realmente alterações químicas no nosso corpo que vão levando a um cansaço físico também, além do cansaço mental, porque esses hormônios não estão produzindo, né, a gente precisa que um hormônio sobe quando o outro desce, o outro sobe quando o outro desce, falando aqui só do cortisol e da melatonina, que é o hormônio do sono, que é o que eu vou trazer aqui para vocês para ajudar nesse processo. Mas se isso não acontece, se essa inversão não acontece, a gente não consegue descansar para recarregar essa energia, para encher esse tanque de gasolina, para que o celular aí, né, consiga realmente sair desse modo de economia de energia, né, ou o computador entra no modo de economia de energia, funciona menos, a tela brilha menos, entende? Então nosso corpo é igual, só que a gente consegue perceber e cuidar isso de máquinas, do carro, cuidar isso do celular, mas a gente não percebe, não valida isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, no nosso próprio corpo e na nossa própria família, nas pessoas que a gente vê em volta. Então é fundamental que a pessoa possa descansar nesse momento. E tem a forma certa de descansar, porque só ficar largado no sofá, por exemplo, né, ele não promove um descanso. Então a gente precisa, qual que é a nossa maior ferramenta para descansar? Né? Há 7 tipos de descanso, a gente vai falar isso em um outro vídeo, mas o descanso do sono, ele é primordial, né? E na maioria das vezes, o que eu vejo no consultório, na grande maioria dos pacientes, que isso não é respeitado, não é feito. Por quê? Nossa vida ela é muito dinâmica, ela exige muita produção, muitos números no trabalho, né? A pessoa que não produz já não é tão importante, não é tão benquista, digamos assim. Então, os pacientes, as pessoas trazem essa demanda, essa preocupação do trabalho, mas os países de primeiro mundo já sabem, as grandes empresas internacionais, que a pessoa que descansa, ela vive mais feliz e ela produz mais, né? Então, até financeiramente isso traz um impacto positivo numa empresa, por exemplo. Então, a gente precisa que o corpo descanse para que a gente consiga inverter porque entra num ciclo vicioso ali, né? Entra ali, não está descansando, aí rende menos durante o dia, isso a pessoa se cobra, né? Tanto quem está de fora cobra porque acha que é falta de vontade, mas quem está vivendo muitas vezes se cobra porque não estou produzindo, não consigo lembrar das coisas, eu esqueço muito facilmente, às vezes as palavras, eu não consigo me concentrar nas pessoas. Claro, você está num modo de stand-by, então a gente precisa otimizar ao máximo a tua energia para focar naquilo que é certo, né? Naquilo que realmente é essencial na tua vida, no teu dia a dia, relacionamentos com as pessoas. E quando tá com uma energia baixa, também o que acontece? Isso gera mais estresse nas relações. Poxa, a pessoa tá cansada, não tá dormindo direito, né? Porque a depressão altera o sono, tanto para mais, tem gente que só quer ficar na cama dormindo, dorme o dia inteiro, isso muitas vezes está presente nos adolescentes, né, que já tem uma demanda, uma necessidade maior de sono, mas também, né, o corpo tende a pedir mais horas de sono, ou se está tão cansado a ponto de que quer dormir, ou também tem aquelas pessoas que sentem insônia. Os adultos, na maioria das vezes, referem essa queixa de insônia. E aí é que entra o foco dessa aula aqui de hoje, que é pra gente, como que a gente pode talvez sair desse ciclo, né? Ou se colocar em movimento de uma forma mais saudável. O que a gente pode fazer em casa para que traga para você mais energia, que te ajude a recuperar essa energia, né? Não sei se você já toma medicação, isso em geral acaba vindo uma demanda maior. Eu quero tomar algum remédio que me dê mais energia, eu quero tomar alguma vitamina que me dê mais energia, eu quero ver algum exame que deve estar faltando alguma coisa no meu corpo. Às vezes está, mas na maioria das vezes não, né? O básico bem feito, que nem a gente diz, é muito importante, é fundamental, é aquilo que realmente vai te trazer benefícios. E quando a gente faz o básico e ainda assim não está tendo o resultado esperado, claro que a gente tem que entrar com outros recursos, né? Mas então vamos ver como que você pode recuperar a tua energia. Isso vai impactar na tua força de vontade, na motivação, né? Mas só a motivação, ela não é aquilo que gere uma pessoa feliz, né? Quem não está com depressão não consegue viver de motivação, mas sim mais de foco e disciplina. Nem todo mundo, né? Não é todo dia que a gente acorda motivado para fazer as coisas que a gente tem que fazer, mas sim a nossa disciplina e o nosso foco.
Então, como que a gente vai voltar essa energia, né? Ajudar a ter mais vontade de fazer as coisas, porque teu corpo vai estar descansado, né? Então, você não vai estar naquele estado de economia máxima de energia. Então, como que a gente pode fazer? Isso a gente entra, quero mostrar para vocês aqui um pouquinho para entender nosso reloginho biológico, né? É o nosso relógio biológico, o ciclo circadiano. Então, como que funciona o nosso sono fisiológico? Para a gente entrar aqui, o que que a gente pode fazer para te ajudar? Aqui, não sei como é que tá para vendo para vocês, mas às 18 horas, pensando aí lá na época dos nossos avós, onde as pessoas dormiam com o pôr do sol e acordavam com as galinhas, né? Que se dizia por quê? Porque às 6 horas da tarde já não tinha mais tanta exposição luz solar, isso já entra nessa, né, aqui sem a exposição do sol e aqui com a exposição da luz solar a partir das 6 horas da manhã. Em média isso muda um pouquinho em horário de verão, horário de inverno, né, dependendo da altura do hemisfério que você tá, mas basicamente funciona dessa forma. E quando a gente não tem mais a produção, o estímulo de luz, né? A partir das 6 horas da tarde, o sol vai se pondo, vai ficando escuro. Isso proporciona que o nosso cortisol, que é o hormônio que nos mantém ativos durante o dia, começa a diminuir a sua quantidade e lá pelas 9 horas da noite começa a produção de melatonina, porque isso já foi diminuindo. Imagine, percebe? 3 horas antes aqui, mais ou menos, já começa, é um sinal de que para o corpo externo do mundo, para o nosso corpo, de que vamos baixar o cortisol, a gente vai precisar descansar, então a gente não consegue descansar se está num pico de adrenalina, se está num pico de estresse, de hormônio. Então vamos fazer assim, daí 9 horas da noite, isso lá para ter um sono profundo, 2 horas de sono profundo lá na madrugada. Só que se a gente vai mantendo essa exposição à luz solar às 7, 8, 9 horas da noite, porque tem celular, luz em casa, televisão, a nossa vida hoje vai até mais tarde. Mas a gente está brincando, nosso relógio fisiológico é o mesmo, a gente está brigando com o nosso relógio fisiológico. Então percebe, só que aqui, 6 horas da manhã, muitas vezes a gente já tem a exposição à luz. Então essa janela de sono que a gente tem começa a ficar cada vez menor. Mas a gente precisa entender que por mais que a nossa vida possa ir até mais tarde, né, a nosso cérebro, a nossa glândula pineal, que é a que produz a melatonina, não entende isso. Então a gente precisa respeitar minimamente essa janela de sono, esse horário de sono. Os adultos, a grande maioria dos adultos precisa dormir de 7 a 9 horas, ou seja, a média de sono para um adulto é de 8 horas por noite. A grande maioria das vezes a gente não faz isso. Talvez você esteja pensando, mas eu durmo 6 horas e tô bem, eu durmo 9 horas e tô bem, ou eu durmo menos, mas é uma minoria e a gente precisa ver se esse eu estou bem não é necessariamente porque você não sente um cansaço durante o dia, um sono durante o dia, que isso não vai sobrecarregar o teu organismo e gerar também ser um fator que contribui para um quadro de depressão. Então a gente precisa ver, e a média é isso, a maioria das pessoas precisa de 8 horas. Então se você diz que você fica bem dormindo 6 horas por noite, por exemplo, né? Vai dormir da meia-noite às 6, acorda bem disposto, passa bem o dia, mas no fim de semana você dorme 8, 10 horas, né? Não, no fim de semana eu descanso, durmo até não conseguir mais. Isso é um sinal de que o teu corpo está em privação de sono. Então se a gente tem uma diferença de pelo menos 2 horas, né, do tempo que a gente dorme no fim de semana para os dias letivos ou para os dias de semana, significa que está em privação de sono e que você está querendo recuperar esse sono no fim de semana. Mas a gente não recupera também, né? A disposição que você acorda no fim de semana para dormindo mais tempo não é a mesma de você conseguir fazer uma atividade física, levantar motivado, vamos curtir a vida, né? Então isso que a gente precisa ter essa clareza de raciocínio para ver, a gente está dando um miguezão aí, que nem diz um paciente meu, né? A gente está querendo enganar, a gente está fazendo como dá. E teve eu escutei uma frase esses dias muito bem, que me soou muito importante, tipo assim, às vezes vale mais a pena, né? Porque na nossa vida corrida a gente sempre diz,
mas eu não posso, eu tenho que produzir, tem muita coisa para fazer, e a gente vai estendendo o nosso dia, nossas atividades até muito tarde da noite. E só que às vezes vale a pena a gente dormir 1 hora a mais e ser muito mais produtivo ao longo do dia, das outras 10, 12, 14 horas que a gente está acordado, do que a gente dormir 1, 2 horas a menos e ficar pouco produtivo no resto do dia, certo? Então é importante a gente pensar mesmo sobre isso, né? O nosso corpo precisa descansar. Então, tem alguns pacientes, esses dias eu escutei de uma mãe, de uma pacientinha minha, adolescente, que a mãe falou, porque é culturalmente o que a gente fala, né? Eu não quero que ela durma tanto durante a semana, que recupere no fim de semana. Isso culturalmente a gente faz, mas o nosso corpo não reage assim, nosso corpo não faz assim, nosso corpo não funciona, não fica saudável por muito tempo. Às vezes a gente até fala, mas eu fiz assim a vida inteira e sempre fiquei bem, agora que eu tô ruim. Mas às vezes justamente essa sobrecarga ao longo dos anos, ao longo da vida, né, que isso vai ao longo dos meses e cada um tem os seus recursos e tem a sua capacidade individual de superar as questões individuais. Então a gente precisa ver que se antes você fazia, funcionava, agora não está funcionando mais, então a gente precisa olhar para isso com carinho, e respeitar esse sinal que o nosso corpo está dando. Então, ok, como que a gente vai fazer? Então, se a gente só aumentar a nossa exposição de sol, né, a gente não vai permitir a nossa exposição aos estímulos de luz, que o nosso corpo produza melatonina na hora que tem que produzir ou na quantidade que ela conseguiria produzir se ela... Então, o que é esse primeiro sinal, né, da higiene do sono que a gente diz, a gente precisa diminuir a exposição à luz à noite, né? A gente precisa fazer isso. E como que a gente precisaria fazer? Como que a gente consegue? Primeiro, o mal do século é o celular. Então não tem como a gente ficar usando o celular até a hora que vai deitar e às vezes carregando na cama e achar que a gente vai desligar e vai dormir. Algumas vezes pode acontecer de você desligar o celular e dormir ou dizer que eu só funciono assim. Porque às vezes teu corpo está tão cansado, está num estado de tanta exaustão que ele vai desligar. Mas não vai ter também a qualidade de sono que você precisa. Então a gente precisa entender isso, que a gente precisa ter a quantidade de horas e a qualidade de sono. Então, se antes você funcionava, mas agora você está num processo de depressão, a gente precisa mudar, né? Porque se a gente continuar fazendo aquilo que a gente fazia, a gente não vai conseguir chegar num lugar diferente daquilo que a gente quer, a gente vai continuar no mesmo lugar, no mesmo processo de adoecimento. Então, a gente precisaria, idealmente, pelo menos 2 horas antes de dormir, não ter acesso a telas, né? Porque as telas, além do estímulo de luz que entra nos nossos olhos, na pupila, que leva lá para o nosso cérebro a mensagem de que a vida está acontecendo, o dia está aí, precisamos ser produtivos, né? Mas isso, então a gente precisaria idealmente 2 horas antes, mas faça aquilo que você conseguir, né? Se 2 horas não é possível, então que seja 1 hora, mas a gente precisa que o nosso corpo desligue. E além do estímulo de luz, há também o estímulo de visual, de mensagens, de energia, né? Hoje as redes sociais não são bobas nem nada, não é à toa que elas crescem exponencialmente, porque elas nos mantêm conectados, nos mantêm ativos, nos mantêm ligados ali, quando você está prestando muita atenção. Seja por algo interessante, mas na maioria das vezes é rolando tela, ele está gerando múltiplos estímulos, muitas vezes a cada 3 segundos, para te manter atento e te dizer, daqui o próximo vídeo vai ser mais interessante, a próxima coisa vai te chamar atenção, você não pode perder isso, olha o que está todo mundo fazendo. Então isso alimenta também teus sentimentos negativos de que você, né, não está sendo produtivo, que você não está descansando, que a vida do outro é mais bonita, que você... Então vai alimentando uma série de pensamentos negativos também perto da hora de dormir. Isso ao longo do dia é ruim, mas perto da hora de dormir é pior, porque quando você teu corpo tinha que relaxar, tinha que entrar no estado de bem-estar, né? Então, isso que a gente precisa perceber, o que eu estou fazendo para proporcionar um bem-estar para o meu corpo, né? Aquele banho relaxante, banho morno, antes de dormir, muitas vezes hoje acontece, quando chega do trabalho, né? Chega do trabalho, toma banho, vai jantar, vai mexer no celular, vai fazer outras coisas, então ele já não entra tanto na hora ali, então seria importante tomar um banho relaxante, ou ler alguma coisa, retomar o hábito da leitura,
Né? E aqui pode ser um livro mais chato. Você pensa, eu não consigo ler aquele livro que eu pego começo a ler, quero dormir. Ótimo, se você está com insônia, é uma ótima estratégia pegar um livro chato para você dormir. Mas resgatar, porque esse hábito da leitura também, na maioria das vezes, está sendo deixado de lado, né? Porque só tem as coisas ali e até quem lê no celular, ou que tem o Kindle, por exemplo, no Kindle ajuda porque ele tem uma luz indireta, não é uma luz tão forte, que não estimula tanto, né? Diferente de ler no celular, ou no tablet, ou às vezes no computador, no notebook, porque tem a luz muito forte que interfere mesmo na nossa produção de sono. E também tem a parte do ambiente, né? Como que está o teu ambiente para você dormir? Né? O teu ambiente tá adequado, a temperatura tá gostosa, tá menos. Já tentou dormir com frio? Eu já passei frio à noite, viajando, ou porque estava dormindo em outro lugar e que não tinha aquela coberta que te traz aquele aconchego. Então, você ter uma coberta gostosa que te traz uma sensação de aconchego ajuda a trazer a tua sensação de proteção, né? De afago, de abraço, isso é importante, mas a temperatura adequada é importante. Então, se o teu quarto é muito frio, muito gelado, entra vento pela janela, isso não te proporciona um sono adequado, né? O teu corpo não consegue relaxar. Ao mesmo tempo que se o quarto é muito quente, também, né? Dormir com calor, você não consegue, nem sempre no verão o sono é tão fácil de pegar, porque está muito quente, está muito abafado. Então regular a temperatura do quarto é importante. Então às vezes se na janela pega uma frestinha de vento, talvez mudar a posição da cama, ou colocar algo que vede mais a janela. Ele tem um escuro absoluto, a gente precisa de um escuro, a gente viu, né, que a gente precisa não ter o estímulo de luz para nosso corpo produzir melatonina, glândula pineal, nosso cérebro entender que a gente precisa relaxar. E muitas vezes o ambiente não é tão escuro, porque tem uma luz indireta. Claro que às vezes, né, se a gente pensa num idoso que precisa ter alguma luz para se orientar à noite, por exemplo, quando levanta, então a gente tem que individualizar, né? Ou às vezes colocar uma luz de sensor, por exemplo, até, né? Fica escuro quando tá deitado, mas quando levanta, se mexe. Ou às vezes uma lanterninha do lado da cama, né? Hoje tem ou com sensor ou de clique, para que acordou consiga ligar essa luzinha para se orientar. Então a gente tem que, claro, que individualizar, né? Ou mesmo criança, às vezes fica com medo, mas precisa de um quarto escuro. Então muitas vezes tem frestas, né? Ou não tem um blackout, alguma cortina que realmente vede a entrada de luz externa. Mas o que a gente vê muito é celular carregando ou apitando ao lado da cama, né? Então tem tanto estímulo sonoro, ou mesmo que às vezes, não tem estímulo sonoro, mas tem estímulo de luz que fica recebendo mensagem e fica iluminando aquele quarto e apaga, iluminando aquele quarto e apaga. Ou as luzinhas dos aparelhos de televisão, do cabo da TV, da net, enfim, são inúmeras fontes de luz que a gente acaba tendo que interferem também. Então, quanto mais escuro, se puder ser um escuro absoluto, quarto, melhor. Diminuir também o estresse, né? Como que você pode diminuir o estresse? Puxa, eu vou deitar e eu fico lá pensando, lembro de um monte de coisa que eu tenho que fazer, preocupações, que as preocupações, os pensamentos intrusivos são comuns também da depressão, né? Ou outros transtornos de humor. Então a gente precisa tentar lidar com eles da melhor forma possível. Veio o pensamento, isso é algo que pode entrar na tua rotina também. Antes de você, na tua rotina do sono, talvez 1 hora lá, antes de você deitar, de você permitir, de você sentar e organizar a tua rotina do dia seguinte, pôr no papel, no calendário, no bloco de notas, num post-it, onde quer que você, né, faça, onde você achar melhor, onde você está mais acostumado. E se não tem costume, é importante ter. A gente pode falar aqui um dia também sobre questões organizacionais, que isso ajuda a nossa saúde mental também, mas para você descarregar da tua mente tudo aquilo que te gera preocupação, né? Então, reunião com o chefe, o que eu tenho que lembrar de falar, a mensagem que eu preciso mandar amanhã, não posso deixar de ligar para fulano, mandar uma mensagem para o cliente, enfim, tudo que você tem para fazer, você coloca num papel. Isso ajuda atualmente a lembrar, puxa, já, né, tinha que fazer tal coisa, mas já deixei anotado, já deixei um despertador ligado, já deixei uma orientação, um alarme para tocar, um lembrete,
enfim, na hora que você tem que fazer, são recursos que a gente tem hoje e que a gente precisa usufruir disso também. E um outro ponto muito importante é a gente falar também de que a gente tem que ir para a cama quando a gente está com sono. Mas normalmente a gente não faz, a gente vai para a cama para ler o livro, a gente vai para a cama para responder as mensagens, para ver feed das redes sociais, a gente vai para a cama e vai conversar, a gente vai para a cama e fica lembrando de todas essas coisas. E isso vai para a cama para assistir TV, enfim, nosso corpo precisa entender isso, faz parte do pacote da higiene do sono, a gente entender os sinais que nosso corpo manda de ir para a cama quando está com sono e não quando está cansado, o que é diferente. Às vezes a gente fala, ai, tô super cansado, vou sair do sofá aqui e vou lá para a cama. Chega lá, deitei e o sono não veio, né? Ou o sono foi embora, porque às vezes você não estava com sono, você estava cansado. Com sono é quando você está assistindo alguma coisa, por exemplo, né? Já que a gente está falando, e que está pescando, ou que você está conversando com alguém que está, ai, não estou conseguindo processar, é essa a hora de você ir para a cama, para você dormir. A hora que você já não está conseguindo processar mais as coisas de você ir, né? Então a gente precisa, eu vou deixar aqui embaixo um anexo para vocês baixarem de um checklist da higiene do sono. É algo que entrego para os meus pacientes, que a gente aborda muito aqui, para você ver isso tudo que a gente falou, né? Se eu conseguir colocar em prática hoje, analisar todos os itens, né? O que você tem e o que você não tem. Ah, o meu ambiente é adequado, é quentinho, é gostoso, não tem barulho, então ok, já faz o check lá, isso já é uma preocupação a menos, e a gente vai focar em outras coisas. Mas a gente precisa passar por esse passo para restaurar a tua energia vital, para restaurar, para proporcionar que você descanse, para você evoluir e melhorar bem. Isso é importante que a família entre no jogo, né? Por isso que não é algo individual. Se você mora com alguém na tua casa, a gente precisa estruturar esse ambiente. Então esse checklist é importante, você pode colocar na geladeira, pode dar para os seus filhos, pode cuidar do quarto deles, no quarto do casal, né? Isso, no ambiente da casa, isso você pode fazer. E daí o que você vê que não tá legal, não tá tão escuro, deixa em aberto lá e a gente já entra para uma outra listinha lá de o que a gente vai fazer para resolver aquilo. Colocar um blackout, trocar a cortina, ou desligar os aparelhos, tirar a televisão do quarto seria a melhor coisa. Ou às vezes comprar, não dá para mexer nisso, né? Às vezes o ambiente não permite, então comprar talvez um tapa-olho para você descansar, conseguir bloquear o estímulo de luz para você. Então são inúmeros recursos, mas quando a gente consegue ver esse checklist, ver aquilo que você já tem, às vezes você acha que tá ok, mas quando a gente não para pensar nos detalhes no dia a dia, porque a gente vai vivendo, vai correndo, a gente às vezes nem sabe aquilo que está incomodando. Então esse checklist é justamente para isso, para você ver aquilo realmente já tá ok, de acordo com a literatura, com os estudos científicos, né, com o que a doutora mostra no consultório mesmo. Isso tá ok, isso não tá ok, o que eu posso fazer a respeito disso? Como que eu vou resolver? É conversando com um parceiro para assistir televisão na sala e não no quarto, tomando a rotina de leitura em casa, deixar aquele banho mais quentinho, mais relaxante para a hora de dormir, às vezes talvez comprar um planner, né? Enfim, isso a gente vai conseguir estruturar melhor para você a hora que você conseguir realmente parar para pensar em cada detalhe, tá bom? Então fica aqui embaixo já esse link para você baixar esse checklist para te ajudar e depois volta aqui para me contar como que foi para você, o que você precisava mudar e não sabia, qual foi a tua mudança de olhar, como que isso trouxe talvez uma melhor conexão e comunicação entre você e a tua família, tá bom? Um abraço e até a próxima!